O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou Helena Pereira, comigo está a São José Almeida. Bom dia. A Sónia Sapage. Olá. A Sofia Rodrigues. Ora viva. E a Liliana Borges. Bom dia. Este é um momento de grandes mudanças, ou não? O PSD repete a votação em segunda volta para escolher o seu novo líder. O LIVRE realiza uma convenção em que se vê livre da deputada Joacine Catar Moreira. Depois da direção ter considerado que a relação entre a deputada e os órgãos do partido tem sido de constante antagonismo e polarização. E a Frente Comum de Sindicatos faz a passagem de testemunha este fim de semana com a saída da histórica Ana Avoila. Eu começaria pelo LIVRE e pela Liliana, que acompanha este partido. Era inevitável este afastamento entre o LIVRE e Joacine Catar Moreira? Olá, bom dia. Inevitável, acho que se tornou a partir do momento em que esta tensão passa toda para fora. Nós ontem percebemos uma coisa interessante, que é que o momento em que há uma troca de comunicados por causa do voto, da abstenção de Joacine Catar Moreira no voto da Palestina, não foi o início dos confrontos e dos conflitos no partido, mas foi o momento em que eles se tornaram públicos. Ontem a resolução já explica que esse não foi o arranque de nenhuma tensão, mas sim foi o momento em que eles cá para fora tentaram mostrar que havia qualquer coisa que não estava bem e que, portanto, não concordavam com a abstenção e com o voto da deputada. O que é que tinha acontecido antes da Palestina? Não se sabe ainda muito bem, mas aquilo que a resolução explica é que já existiam alguns problemas de comunicação e que nós ouvimos apenas um lado, não é? Que é o lado da Assembleia do LIVRE e não o lado da deputada. Aliás, nós nos últimos dias o público tentou contactá-la e não teve resposta e, portanto, temos a versão da Assembleia, que de resto foi aprovada, aquela resolução foi aprovada por unanimidade por mais de 40 pessoas e aquilo que conta lá é que desde o momento da eleição, que houve uma tentativa por parte dos órgãos internos do partido, ou seja, por parte da direção, por parte da Assembleia, em coordenar o trabalho que seria feito pela deputada a nível parlamentar e que essa abertura não existiu por parte de Joacine Catar Moreira. Ou seja, portanto há esse momento de tensão do voto da Palestina e tudo o que foi depois disto. E tu contas também agora o episódio do Orçamento de Estado. Exatamente. Não é? O que é que aconteceu? Explica. O Orçamento de Estado, como o público escreve hoje, foi um pouco a gota d'água entre a relação entre a direção e Joacine Catar Moreira. Aquilo que nós percebemos na resolução é que a direção do LIVRE tinha uma estratégia política que se tornou... que teria sido boa para o LIVRE, na minha perspectiva, quando na quarta-feira, antes da votação do Orçamento de Estado na Generalidade, faltava apenas um voto para o Orçamento de Estado ser aprovado, ou seja, para António Costa levar o documento à discussão, já com ele aprovado e descartando, por exemplo, a importância do Bloco de Esquerda se chegar à frente e dizer que se abstinha aprovando também o documento. E o LIVRE teve essa oportunidade e ficámos a perceber ontem que foi Joacine Catar Moreira que não quis anunciar o voto da abstenção. E percebemos também que ela esteve reunida com o Governo, não digo à revelia da direção, mas sem a direção saber que esse encontro estava a acontecer e sem haver uma coordenação. Por parte da direção do LIVRE, eles sempre, depois de analisar o documento, queriam abster-se no voto. E Joacine, aquilo que lemos na resolução é que houve uma ameaça, ou pelo menos uma intransigência da parte da deputada em comunicar essa intenção de abstenção. Ao longo deste processo todo, o que achas que a deputada ganha com isto? O que é que pretendia com esta atitude sistemática? Bem, o que ela ganha, não sei, acho que aqui os dois lados perdem bastante. Perde o LIVRE, porque se houver uma retirada da confiança política, perde a sua representação parlamentar, a não ser que a deputada opte por renunciar ao seu mandato e então aí sobe o número 2 da lista, que é o Carlos Teixeira, o número 2 da lista
pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, mas caso isso não aconteça e caso a retirada da confiança política seja aprovada, ela perde também uma data de direitos que tem como deputada única, passando a deputada não inscrita. O que é que ela ganha? Não sei, acho que estamos aqui no campo das especulações. Ganha uma visibilidade que não sei se lhe trará coisas positivas ou coisas negativas. Sónia, tu tens uma teoria sobre isto? Tenho, acho que Queres isto partilhar? com certeza. Acho que isto evidencia que o plano se calhar sempre foi chegar a um ponto em que ela era... De ruptura. Era independente e do livre e era uma mulher só. Não era um partido, era uma mulher só. Usou o partido como uma barriga de aluguer. O partido serviu-lhe como barriga de aluguer para ser eleita. E porquê é que eu digo isto? Porque ainda agora estava a ouvir a Liliana e houve uma série de oportunidades neste processo, uma série delas, de momentos em que houve desentendimentos entre o LIVRE e a deputada, que pelos vistos já havia antes de serem tornados públicos. Portanto, o que se percebe aqui é que também houve uma estratégia do LIVRE a partir de um determinado momento de vamos tornar isto público, senão isto nunca se vai resolver. Mas houve uma série de momentos em que as coisas se podiam ter resolvido, em que se de parte a parte tivesse havido alguma comunicação, conversa intencional, chegarem a um ponto comum, tanto a deputada como a direção, tinham conseguido resolver este assunto. Portanto, houve intransigência, como disse a Liliana, sem dúvida. E houve uma intenção de não suavizar as divergências, muito pelo contrário. Houve uma intenção de mostrar que elas existem e que o livro é uma coisa e que a deputada é outra coisa diferente. Portanto, isto leva-me à segunda parte, é que eu não acredito, não estou a crer que Joacine Catar Moreira renuncie ao mandato. Não renuncie ela. Sim. Uma coisa é o livro retirar-lhe a confiança política, outra coisa é ela renunciar. Esta minha teoria toda cai por terra se ela renunciar ao mandato, evidentemente. Só dar registro de uma nota é que isto foi, de facto, aprovado por unanimidade entre as pessoas que estiveram presentes na Assembleia, mas, entretanto, Ricardo Sá Fernandes já veio dizer, ele é membro do Conselho de Jurisdição, que é uma espécie de tribunal, entre aspas, do partido, que a decisão é injusta. Portanto, vai dar polémica durante a convenção, durante o Congresso. O que nós não sabemos ainda, e de facto perguntamos à assessoria de imprensa da deputada, é se ela vai estar lá para se defender, sim. Se vai estar lá para dizer que sim ou que não, se vai estar presente ou se de facto desistiu do livro, que é o que eu penso. Sr. José, sim, eu ia te perguntar se depois disto achas que o LIVRE tem futuro como partido ou isto foi uma atitude corajosa por parte do partido, uma vez que a situação não se iria nunca resolver. O que é que te parece? É sim, eu acho que o LIVRE tem uma atitude corajosa ao assumir que se a Convenção aprovar a posição de retirar a confiança política, de poder pedir representação parlamentar e a subvenção, porque se ela ficar como deputada independente no Parlamento, esses direitos, por muito poucos que sejam, ela vai ter, e o dinheiro que o partido recebia é ela que o passa recebe. A receber. E perde representação parlamentar, perde palco político. Portanto, para o LIVRE é corajoso de estar a fazer o que está a fazer, mas também não podia fazer outra coisa, porque o descrédito sobre o LIVRE que todo este processo deu, e o que se soube hoje, no que a Liliana escreve hoje, sobre as guerras internas, mesmo uma medida que era emblemática do programa eleitoral, que era a lei da nacionalidade. Sim. Ela tem, desculpem lá, o tupete, que a palavra é o tupete, fazer um projeto de lei sozinha, com 2 ou 3 assessores, e não dá cavaco ao partido. E falha não mostra e falha a entrega. Pá, para além disso, que também é uma andota, mas para além disso, quem é que ela acha que é? Então ela está eleita por um partido.
e faz um projeto de lei sem coordenar, quando é uma medida emblemática do programa eleitoral. Mas por isso é que eu acho que isto já tem uma intenção anterior. Claro que tem uma intenção porque anterior. Porque ela sempre se demarcou. Agora várias é assim, hipóteses. eu até admito que essa tua teoria, concordo em muito essa tua teoria, e que ela é uma pessoa com uma excessiva sede de protagonismo e de palco político, e que tenha feito até, foi cavando esta trincheira propositadamente porque quer ficar livre do partido. Pronto. Agora, é muito feio, é antiético, é antidemocrático pelas regras do Parlamento português e do sistema eleitoral português, se a deputada Joacine Catar Moreira, depois disto tudo, decidir ficar como deputada. Porque em Portugal ninguém é eleito sozinho. As pessoas são eleitas, os deputados são eleitos por programas partidários e de acordo com listas partidárias. Um deputado não inscrito tem direitos ridículos. A sua margem de manobra dentro do Parlamento é mínima. O Público hoje explica isso num texto da Maria do Céu Lopes claramente. E, portanto, depois de todo este confronto, a deputada decidir ficar lá porque o lugar é dela, porque foi eleita ela, é de facto ter uma presunção que não tem nada a ver com a realidade e não tem nada a ver com o sistema político. A obrigação dela neste momento é, depois da convenção, se confirmar a ruptura, ela deve abdicar do mandato em nome da sua dignidade pessoal e da dignidade do Parlamento. Sabes que eu ontem estive a ver uma coisa que nós fizemos em tempos, no início desta confusão toda, porque isto é no fundo uma confusão, e nós fizemos uma banda desenhada com os primórdios da crise. Sim, a crise sobre o voto da Palestina ainda só, sim, não é? Nesse já momento. tinha mais algumas coisas além disso. E depois fui vendo coisas relacionadas. E ela nunca, em momento nenhum, se mostrou arrependida por qualquer coisa que tenha feito menos bem. Ela dá uma entrevista irascível a Notícias ao Minuto, é verdade. em que nunca defende o partido, nunca se assume como membro, elemento daquele partido. É como se fosse um corpo estranho e por isso é que tudo isto... Pois, nós já tivemos deputados não inscritos, como poderá acontecer se ela ficar, só que eram não pessoas foi o que fizeram... que lhe retirou a confiança. Sim, depois que saíram... Não, há o caso até... A da Luísa Mesquita foi o partido, não foi? Não, mas até antes disso, o caso mais famoso é o caso de Jorge Lemos e de José Magalhães, quando apoiam o Dr. Mário Soares na primeira candidatura presidencial e pronto, e rompem com o PCP e saem do Pois, mas o que eu ia parlamentar do dizer é PC. que pelo menos são pessoas que durante algum tempo fizeram um percurso com o partido. Fizeram, eram não pessoas é que como já este tinham. caso que começa torto. Eram pessoas conhecidas no partido, mesmo a deputada que referiste do PCP, como outros casos, já estão... E agora o Trigo Pereira... São pessoas com um percurso público e parlamentar sedimentado. O voto da Palestina foi um mês depois da tomada de posse da Assembleia da República. Portanto, nem um mês foi logo. de tranquilidade houve entre a deputada e a direção. Não, ela ficou conhecida pelas más razões. É triste, mas ela fica conhecida pelas más razões. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos ao PSD, que também foi notícia esta semana. No sábado houve eleições. A pessoa mais votada não teve 50% dos votos, por pouco. É verdade. E, portanto, sábado teremos nova eleição, a segunda volta. E Miguel Pinto Luz ficou pelo caminho. Luís Montenegro teve 41% dos votos. Isto mesmo assim é muito ou é pouco? Como é que, Sofia, como é que lês este resultado agora como um sinal do que é que se poderá passar no sábado? O resultado a candidatura de Luís Montenegro esperava um bocadinho mais. Esperava ficar mais próximo de Rui Rio. Nesta primeira volta. Nesta segunda volta é um pouco difícil de prever o que vai acontecer porque nunca houve uma segunda volta em diretas no PSD, isto é inédito, e ninguém sabe muito bem como é que os votantes, como é que os militantes se vão comportar nesta segunda volta, porque na primeira houve 9.000 que não foram votar
e que poderão votar agora, e outros que foram votar, se calhar não voltarão amanhã. E, portanto, a base dos votantes pode alterar-se de tal maneira que pode baralhar os resultados. Sendo que eles, deixa-me só acrescentar a isso, sendo que entre os dois não houve uma diferença assim tão grande de votos. Exatamente. São 3 mil, menos de 3 mil, não é? Sim, exatamente, são menos de 3 mil votos. E, por outro lado, os apoiantes de Pinto Luz estão a dividir-se pelas candidaturas. Creio que mais para Luís Montenegro. Há outros que vão para o Rio, há outros que vão ficar em casa. Exatamente, e portanto isto torna bastante difícil de prever o que é que vai acontecer amanhã, porque pode haver desmobilização da parte dos simpatizantes de Rui Rio por acharem que lhe falta poucos votos para ganhar e que não vale a pena ir votar, mas também pode haver desmotivação da parte de Luís Montenegro por achar que ele já não chega lá e que já é difícil e portanto não vale a pena, que já dão isto como perdido. E não houve debates nesta semana. A Luís Montenegro no fim de semana passado desafiou o Rio, que veio mostrar-se indisponível. Foi bom ou foi mau não haver debates? Quando eu pergunto bom ou mau, para a qualidade do debate. Porque Rio diz que rejeitou o debate porque achava que ia ser, na prática, uma lavagem de roupa suja que não interessava a ninguém. Rio rejeitou o debate por achar que provavelmente que lhe podia ser desfavorável, embora Rio possa surpreender nos debates e já até vimos isso. É verdade, sim. Até costuma estar mais mas de facto o argumento que ele deu é que poderia ser um debate de uma lavagem de roupa suja e achou que não valeria a pena. Eles acabaram por fazer um ping-pong de declarações, mas não estiveram de facto frente a frente para debater o que quer que seja. Aliás, o ping-pong e as declarações que têm feito são talvez redutoras daquilo que podia ser um debate sobre as ideias ou as propostas de cada um, porque está a centrar-se na seriedade e na honestidade de cada um ou dos seus mais próximos das candidaturas. Portanto, o debate público ou mediático é pobre, está a ser pobre. Aqueceu esta semana, de facto há mais visibilidade da campanha interna do PSD nesta reta final, mas o debate é muito pobre. Eu assim de repente o que me lembro é a discussão, é a piada de Rui Rio sobre o menino Zezinho. Será isso que marca realmente Zequinha, não é Zezinho. É isso que marca esta semana? Esta semana é de facto marcada por fé diversos, não é marcada por ideologia, não é marcada por diferenças de pensamento em relação ao mundo, ao orçamento do Estado ou à justiça, à educação zero. E eu achei piada ontem ouvir o Rui Rio dizer que fazer um debate seria levar a discussão para a lama, quando foi ele que começou com a piada do Zequinha. Mas diga uma coisa, é ele que escreve aquelas coisas mesmo no Twitter? É suposto, pelo menos assina, não é? Ou pelo menos saber que lá estão. Se alguém coloca na rede social, ele pelo menos tem que autorizar que aquilo é validado por ele, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. A menor dúvida, claro. E às vezes o tom usado é o dele próprio, não é o de, a menos que haja uma mimetização muito grande entre ele e as assessorias, que eu não duvido que exista, mas é muito... Eu ouvi ao Rio dizer algumas daquelas coisas, perfeitamente. Ouvi aquele tom, estou a ouvi-lo a dizer a anedota do Zequinha. Do menino Zequinha. Agora, que aquilo contribuiu também para a lama, contribuiu. E esta semana foi só disso que se tratou, foi de... ambas as candidaturas estiveram a ver, de facto, à lupa os resultados, onde é que podemos ir buscar este voto, onde é que podemos sacar o outro. Descobriram-se resultados inexplicáveis, como diz Luís Montenegro, para um lado, mas de certeza que para o outro há chapladas, estamos a falar de chapladas. Ele não diz nunca chapladas, mas acha muito estranho, e um dos casos que é dado, tirando aquele de Freixo de Espada à Cinta, em que as pessoas votaram a partir de casa ou sem sair de casa, há um caso que a Margarida Gomes também recupera na nossa peça de hoje, que é do peso da régua, onde votaram 102 pessoas, 96 para o Rio.
E há um elemento da candidatura do Luís Montenegro que diz: isto é impossível, porque o Montenegro tem lá familiares. Só se os familiares não votaram nele. Sabe-se lá. Sabe-se lá, portanto. As famílias são complicadas. Achei Olha muito que eu não graça. votaria em alguns familiares meus, para nada. Mas de facto eles nunca usaram a palavra chapelada, mas há algumas preocupações. Houve, aliás, agora a Sofia estava-me a dar conta disso há bocadinho, houve, aliás, até um documento do Conselho de Jurisdição com tentar desfazer algumas dúvidas que podem ser suscitadas no próximo sábado e que, no fundo, não dizendo isso, é uma chamada de atenção. Portem-se todos bem. São José, depois Deixa-me só sim, dizer sim. que não nos podemos esquecer que a Madeira não vai votar. Exatamente. Eles Nenhum dos votos boicotaram. da Madeira Vai contou, contar. nem vai contar, porque Não contou na primeira volta E e agora agora não na conta. segunda volta eles... por boicote. São José, e de perguntar se depois deste exercício de democracia interna, à vista de toda a gente, com estas virtudes e falhas todas, se o PSD fica mais reforçado ou se isto tudo dificulta ainda mais a assim, vida ao futuro não líder acho do que a PSD. campanha, não é só esta semana, foi insistente, não é? Foi um lavado de roupa suja e uma tentativa de ganhar na secretaria, levantando dúvidas sobre votações que não têm nenhuma relevância política. Mas a própria campanha foi fraca. O que eu acho é que quem ganhar amanhã, a partir do momento do Congresso, é líder. E seja qual for a percentagem de votos que tenha, que seja reunido, que não seja, por um voto, eu já disse isto aqui, por um voto se perde, por um voto se ganha. E o PSD, a partir do dia 9 de fevereiro, tem que começar a ser o principal partido da oposição. O PSD anda há 2 anos, engalfinhado, aliás anda há 4, quase 5. Primeiro andou 2 anos a tentar sobreviver com passos como líder da oposição, com o peso do passado e da governação que o próprio Passos Coelho não conseguiu digerir e viver e transformar-se e reinventar-se, o que acho que seria impossível conseguir nas circunstâncias em que foi primeiro-ministro e em que perdeu o governo. Agora, depois de mais 2 anos com Rio, luta interna. Eu acho que a partir do dia 9 de fevereiro o PSD tem que se tornar um partido adulto, maduro, um partido essencial da democracia portuguesa e fazer aquilo que é a sua missão pública, que é fazer oposição e construir um projeto político para tentar ser governo. Eu concordo contigo que essa é a obrigação do PSD. Não tenho dúvida nenhuma. Mas o que os resultados nos têm demonstrado é que isso não vai ser uma tarefa fácil. Porque o discurso inicialmente ensaiado por Montenegro no início desta semana era, e foi logo no seu primeiro discurso, foi de que votaram mais militantes na mudança do que na continuidade. É verdade, se juntares 41 mais 9 dá 51 para um lado, 49 para o outro. É verdade, mas o que isso mostra é que o PSD está de facto muito, muito, muito dividido. Está dividido ao meio. Já esteve assim entre Rui Rio e Santana Lopes, porque foi 45-55, salvo erro, foi assim um resultado muito próximo, que mostra que o partido está dividido. E desta vez isto mostra exatamente isso. O partido está dividido. E não é dividido 25% para ali, 75% para ali. É 50% para um lado, 50% para o outro. Mas o PSD continua dividido. Difícil. Se o PSD vai continuar dividido e continuar a olhar só para o seu próprio umbigo, nunca mais chega lá. Mas eu acho que isso vai manter-se até o PSD ter um líder que tem carisma suficiente e que consegue concentrar pelo menos, 60, 70% dos votos. O próprio Rio chamou a atenção para isso num discurso que fez quarta-feira à noite, em Lisboa, para pedir um reforço da sua votação, porque ele próprio assume que se ganhar por pouco, vão-lhe infernizar a vida. Pois. E, portanto, ele próprio sabe isso
Pois, mas enterra sabe... o partido. O que é facto é que o PSD tem que levantar a cabeça, porque o PSD tem erosão eleitoral acelerada, Sem dúvida. tem umas verdade. autárquicas pela frente e tem que fazer pela vida. Porque Mas senão tem de então vão encontrar para um casa. líder magnético. E o que estas eleições demonstraram é que nenhum deles é. Não há um líder Mas isso já se sabia. galvanizador. Deixa-me só introduzir aqui uma coisa. Quando estavas a falar, Sofia, agora deste último apelo de Rio, o líder que vai a votos para ser reconfirmado, ele não poderia, por exemplo, fazer o que o Marcelo fez quando pede 2/3 no Congresso de Vira, quando faz a AD, para ter a certeza que aquilo tinha um apoio suficientemente grande para conseguir Faz a ter AD, que condições. depois não faz. Mas Pois, está bem, mas na altura era uma coisa. Sim, O tinha líder um ter projeto, a Salfico, sim. o projeto tem que ter 2/3 de apoio, senão isto não há condições. O Rio Eu acho teve a oportunidade de fazer isso, podia ter feito isso e nunca Ele Mas fez, já- teve medo, eu não acho é? que o Marcelo sabia que podia fazer isso. Pois, exatamente. E o Rio sabe que não E eu- pode. não quer ir embora. Há riscos que não se Há correm. muitos riscos, sim. Porque eu expliquei porque a base, quer dizer, se somarmos os votos de Pinto-Luz aos de Montenegro, Montenegro ganha, mas não é isso que Não se é pode aritmético. fazer. Não é isto, não é, Não é uma seguro, questão pois. de aritmética e não é seguro. Portanto, eu acho que não há, porque há parte do voto no PSD que é livre, não é? E, portanto, É suposto ser todo livre. é suposto ser todo livre, mas as pessoas são influenciadas de uma maneira ou de outra por dirigentes, por apoiantes das respectivas candidaturas. E, portanto, ele não poderia arriscar a fazer uma coisa dessas quando o partido parece estar bastante dividido, quase Pois, só que partido ao ele meio, próprio não é? que tem andado a queixar-se que lhe têm feito a vida negra e que não há condições e que não se pode fazer nada assim. Quer dizer, se está tão incomodado, diria eu, tentam pedir uma clarificação e pronto. Era Não, mais mas fácil. o Rio usa muitas vezes a máxima da São José, que é por um voto se ganha. E é verdade, é assim na democracia. A máxima não é minha, é da Só para democracia. terminar, este fim de semana também vai haver o congresso da Frente Comum Comum. de Sindicatos, Ana Função Avoila, Pública, sim. que é uma dirigente histórica, passa a pasta a Sebastião Santana. Em fevereiro, daqui a menos de um mês, há o congresso da CGTP, e aí será a vez de Arménio Carlos passar a pasta, ainda não se sabe a quem, mas isto para perguntar, a contestação pode endurecer, ou uma vez que o PCP até se absteve neste Orçamento de Estado, há condições para agora, com esta abertura de porta, confirmando a tua notícia, São José, de que o Governo vai dar aumentos superiores a 0,3 à função pública, pelo menos de alguma maneira, a coisa pode melhorar e estas mudanças no mundo sindical não indiciam que vá haver mais contestação. É assim, as mudanças, as eleições de novas direções de centrais sindicais ou de frentes sindicais pressupõem um período de afirmação das novas lideranças e, por um lado, os novos protagonistas terão que se afirmar e, portanto, podem ter a tendência para fazer mais contestação. Por outro lado, como já não há entendimentos escritos entre o PCP e o PS, os centrais sindicais e as frentes sindicais, ou seja, a ala sindical do PCP, está mais livre para poder fazer contestação. Mas eu quero salientar que Ana Avoila sai com brilharete. Ela sai, de facto, com brilho, porque na véspera do início do congresso em que ela é substituída, a ministra Alexandra Leitão diz no Parlamento, confirma aquilo que foi a nossa notícia, que sim senhor, o governo inicialmente tinha 0,3 de aumento para os funcionários públicos, mas que vai dar mais que isso. E isto surge, por um lado, numa sequência de uma década, desde 2009, que Sócrates aumentou a função pública, até a este governo não tinha havido aumentos da função pública que houve. Começou a haver o descongelamento da carreira e agora há aumentos. E, portanto, depois de uma década de seca,
ela sai conseguindo que um governo ceda, ainda que não ceda tudo o que eles querem, porque eles queriam 3% de aumento, e mesmo que não ceda o que é a inflação prevista, que é 1%, irá subir o 0,3 para 0,5, 0,6, não sei. E, portanto, é um ganho para ela. Tendo em conta que a E Ana é muito Avoila interessante. tinha batido com a porta nas negociações. Eles tinham batido com a porta nas negociações, mas o PCP estava lá nas negociações e o PCP é o grande responsável por este trazer do governo à mesa das negociações, não com ele PCP, mas com os sindicatos. O PCP quis valorizar os seus sindicatos, quis valorizar a frente comum e, portanto, faz... O PCP fica com os louros nas pensões com os e os políticos salários é para os sindicatos. E os por assim dizer. sindicatos, e os sindicatos que com o trabalho sindical, e o PCP é muito cuidadoso e muito institucional nisto. E de facto há uma dirigente histórica que há 10 anos que andava a pedir aumentos, olha, que agora antes de sair vai tê-los. O que é sempre uma forma bonita de sair. Exatamente, e há aqui um encaixe realmente. Há um encaixe entre os interesses da posições. frente comum, entre os Impressionante, interesses do sim. PCP e os interesses do governo. Sim. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Até para a semana. Para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.